Bom, já faz um tempo que eu tenho ministrado uma série de mensagens aos domingos, chamado, o que eu intitulei, Ingredientes da Vida. Coisas que são importantíssimas, fundamentais, para que possamos conduzir a nossa vida. Eu tenho procurado mostrar às pessoas que Deus deixou, no início do Gênesis, os códigos, os princípios, que se obedecermos, podemos conduzir a nossa vida de uma forma extraordinária. A Bíblia é um livro que precisamos ler diariamente, porque todas as vezes que lemos, há uma mensagem diferente. Ela é viva e ela se adequa, ela se adapta, ela fala conosco. Mas quando o assunto é vida na terra, 2 capítulos apenas, se forem lidos e entendidos com maestria, darão a você um nível de vida nessa terra extraordinário. Só 2, pastor. Nossa, só 2. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando de vida terrena. Às vezes focamos demais no reino de Deus e esquecemos que Jesus, quando ensina seus discípulos a orar, a chamada é oposta. Na oração do Pai Nosso não é eu vou para o teu reino, é que venha o teu reino. Na oração do Pai Nosso, o que Jesus está dizendo para seus discípulos é o seguinte: antes de você irem para os céus, traga a organização do céu para a sua vida, para os seus negócios, para a sua família. Por isso ele diz: seja feita a sua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. É lógico que nós nunca vamos conseguir fazer com que a vontade de Deus, ou a organização de Deus, se estabeleça no mundo inteiro, simultaneamente, a não ser quando vier o que é perfeito, quando Jesus voltar. Antes disso, o que eu posso fazer é trazer essa organização para a minha vida particular, para o ambiente coletivo, talvez um micro ou um médio ambiente coletivo, onde eu consiga trazer a organização do céu, a obediência do céu, a alegria do céu, a ordem do céu, e aí então minha família começa a viver um pedaço do céu, meu casamento começa a viver um pedaço do céu, meus negócios começam a ver um pedaço do céu, e a minha vida começa a ser vista, avaliada como uma prévia de alguém que está montando toda uma estrutura aqui para um dia morar no céu. Não faz sentido algum alguém que serve a Deus, que pretende obedecê-lo, viver uma vida tão desajustada, tão desregrada. Precisamos desmistificar essas duas extremidades, da riqueza e da miséria. Precisamos chamar as pessoas para o equilíbrio, desmistificar essa visão de que se eu tenho dinheiro, eu não posso ter Deus, e para eu ter Deus, eu não posso ter dinheiro. Amadurecer e entender que não há vida, que não há um entendimento maduro de alguém que acredita que uma sociedade consiga se estabelecer de forma sólida e concreta, sem desnível social. Isso é impossível. O desnível social é algo que faz parte da composição da sociedade. Vamos imaginar que estivéssemos num ambiente onde estamos dizendo que todo mundo que recebe Jesus vai ficar milionário. Eu pergunto a você: seu pneu fura, cadê o borracheiro? Está onde? Está em Dubai. A menina que faz o lanche no McDonald's está nadando com tubarões em Cancún. Então o que nós precisamos entender é que Deus preparou uma vida onde cada um de nós temos a nossa métrica, e isso é importantíssimo entender. Quando nós olharmos para os 2 capítulos primeiros da Bíblia, ali nós vamos aprender em Deus, como aquele que antes de ter o filho estabelece o sistema, o ambiente, a organização. Eu tenho falado disso o tempo inteiro para vocês, e hoje eu quero falar de generosidade, um dos ingredientes extraordinários da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia não tem problema nenhum com o enriquecimento individual, com o crescimento individual, mas seu foco sempre foi o coletivo. As pessoas que se tornaram grandes são aquelas que conseguiram mudar a vida do maior número de pessoas.
Você acha que o nome de Jesus é posto na Bíblia como o maior nome, o nome mais poderoso, sem igual? Você acha que é à toa que a história é contada antes dele e depois dele? Não. O ser humano tem um problema. Que ser humano? Todos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quantos pecaram? Todos. Você vai fazer seus cursos aí, hoje, no ambiente do coach, vão dizer que você precisa conhecer a dor das pessoas para criar um serviço, ou para criar um produto, para que você enriqueça. Descubra a dor das pessoas. Alguém descobriu a dor de não conseguir um táxi na Califórnia, e se juntou com outras, e criaram o Uber. A dor era tão grande que não era apenas da Califórnia, que isso atingiu basicamente o mundo inteiro. Quando Jesus se torna o maior nome, é porque ele se torna um sacerdote e uma oferta simultaneamente. E o que ele veio fazer? Resolver um problema de todos. Por isso que o nome dele é maior do que todos. É importante você entender isso. Enquanto a sua vida estiver focada apenas em você, o que nós queremos com uma igreja dessa aqui em Xerém? O que nós queremos com o projeto Recomeçar? Mudar a vida do maior número de pessoas. Fazer com que pessoas recomecem de uma forma assertiva. Muitos daqueles que trabalham para que isso aconteça têm sua vida totalmente organizada e poderia estar quietinho dentro da sua casa, satisfeito, porque aprendeu a lidar com as escolhas, com o livre-arbítrio. Todos aqueles que gerenciam bem sua vida, eles amam o livre-arbítrio, mas todos aqueles que gerenciam mal sua vida, acham que Deus deveria agir de outra forma, mas são suas escolhas. E dentre elas eu falei sobre tantas coisas, mas hoje eu quero falar rapidinho. Esse culto, né, ele tem que terminar aqui 7h15. Então, rapidinho para você entender. Generosidade é o tema. Pastor, o que é ser generoso? Eu fiz uma coisa bem simples, vocês sabem como eu sou. Ser generoso é conseguir obter prazer através da vantagem do outro. O generoso é aquele que ele fica feliz, ele se alimenta de ver o outro bem, de oferecer ao outro uma vantagem, de ver o outro feliz. Quando? Sempre. Se você, para ser generoso, você precisa ter dinheiro, você não é generoso, você só vai estar generoso. Porque se você perder a condição financeira, você deixa de ser generoso. Quando você é generoso, você reparte o muito que tem ou o pouco que tem. Porque o generoso, ele é generoso. Se ele tiver meio prato de sopa, ele ainda divide com mais 2. Porque a generosidade está nele. O generoso, ele pode estar numa posição confortável ou não, que ele é generoso. O generoso é aquele que vai fazer algo e pode levar vantagem com aquela generosidade ou não. E ele vai fazer do mesmo jeito. Porque tem gente que só é generoso com gente que pode retribuí-lo. Isso não é generosidade. Quando nós olhamos para isso, nós descobrimos que com quem eu vou ser generoso? Com quem eu conheço e com quem eu não conheço. Independente da medida. Por isso que às vezes nós falamos algo que a maioria das pessoas às vezes não tem noção do resultado. Por que você não levanta todo dia de manhã e compra 5 pãezinhos 2 vezes na semana e bate na casa de alguém que você sabe que não tem uma condição tão legal e dá para ela? Isso faria tanta diferença na sua vida, sim ou não? Isso, só se você for generoso. Porque se não for, não tem impacto na sua vida. Melhorar a vida dos outros é a nossa missão. É preparar pessoas para viverem uma vida extraordinária aqui na terra. Uma vida sensacional aqui e depois ir para o céu. Não há permuta na Bíblia, é graça. Graça é um favor que você não merece, não adianta. Todas as vezes que você encontra com Jesus, se você encontrar com Jesus de verdade, aprenda uma coisa: todas as outras pessoas desaparecem no momento do encontro. Porque Jesus faz com que você veja você mesmo. E quando você olha para você, você descobre que agora, olhando para você de uma forma nítida, mostrada por aquele que te criou, você descobre que você não tem autoridade para criticar ninguém. E aí você consegue se ver como igual ou pior. Porque o apóstolo Paulo disse que dos pecadores, ele se via como o pior. Quando nós nos colocamos nesse posicionamento, perdemos o direito de criticar os outros. Por isso, todas as vezes, isso eu falo de mim, e já falei isso aqui na igreja, todas as vezes que eu me pego falando mal dos outros, eu sei que eu estou perto do diabo. Todas as vezes que eu me vejo falando bem dos outros,
eu sei que eu estou perto de Deus. Se eu estou falando bem dos outros, ah, pastor, mas tem muita gente ruim. Aliás, eu tenho descoberto que não tem gente ruim, não. E nem errada. Todo mundo é certo, só pode estar no lugar errado. Todas as pessoas me parece que têm o seu lugar na sua vida. Talvez não tão perto. Talvez não tão na tua intimidade. Eu tenho descoberto isso, eu nunca parei para pensar. A gente chega com a vida, 50, 60 anos, alguém diz assim, ah, eu tenho poucos amigos. Eu não concordo não, de um tempo para cá eu comecei a pensar nisso. Como é que você vive 50 anos e tem um amigo só? Tu é ruim? Pra caramba. Um cara com 50 anos, ele tem que ter pelo menos de 10 a 15 amigos. Pode não ser no mesmo nível. É isso que é legal, senão você coloca a pessoa no lugar errado. Eu tenho amigo que viaja comigo, gente boa para viajar. Para ir na minha casa não vai nada. Eu tenho amigo que vai na minha casa, mas não viaja comigo, a mulher é preguiçosa. A mulher dele não divide o serviço com a minha quando vai viajar. Entendeu? Não quer rachar a despesa. Eu tenho amigo que eu conto meu segredo, mas não empresto dinheiro. Eu tenho amigo que eu empresto dinheiro, mas segredo. Não é de jeito nenhum. Porque conta para todo mundo. E aí eu descobri que todo mundo cabe, é só achar a gaveta. É só achar o ambiente. Por isso que nós estamos tão doentes, que ninguém quer se relacionar mais com gente. Bicho agora. Eu tenho repetido isso o tempo inteiro. Bicho, tem gente criando bicho e pior. Botamos o nome de gente em bicho. A moça falou comigo, o Antônio. Eu falei, Antônio? Quem é o Antônio? Ela falou, meu cão. Eu falei, seu cachorro chama Antônio? Falei, gente. Ela falou, pastor, o senhor não está entendendo. Meu cachorro só falta... Meu cachorro parece... Aí eu falei para ela, falei, Rocha, desculpa com todo respeito. Seu cachorro não parece gente. E provavelmente ele sabe que não é gente. Quem esqueceu que é gente é você. Porque quando você bota um cachorro para dormir contigo, às vezes o cachorro nem quer, ele só fica porque acostumou. Ele nem gosta do seu cheiro, ele não gosta. Certo? Ou seja, não é o bicho que está parecendo com gente, é a gente que está parecendo com bicho. E Jesus está para voltar. Se é que não já voltou e deixou a gente. Cuidado que você pode estar rindo de você. Não, é importante você entender isso. Certo? Eu brinco que de gato eu não gosto. Eu respeito quem gosta de gato, porque gato não gosta da gente. Não gosta, não. Fala sério. O carinho que o gato faz no pé da mesa, ele faz na sua canela. Você abre a porta para um cachorro abrir, sair, ele sai na hora. Você abre para um gato, abre a porta para um gato e vê a postura do gato. Ele olha para tu e pensa, olha o que eu quiser, eu saio. Não pedi para você abrir. Você conhece um gato que morreu num assalto? Não, porque o gato não reage. O cachorro já morreu, o gato está lá, levanta a mão e diz, se deixar o saco, está agradecido. Na verdade, só me deixa, não é nada meu aqui. Há um tempo atrás eu fui tomar um café com uma moça, não vou falar um dia não, que é perto aqui, o pessoal conhece. O lugar pequeno tem disso. E ela então, ela chamou um nome que eu achava ser uma menina. Entrou um frango. Pela porta da cozinha, eu estava com uma xícarazinha de café, Lu, e aí entrou um franguinho da pescoço pelado, nunca na minha vida, eu já vi chamar o frango, mas chamar o nome de uma pessoa e vi um frango, eu achei extraordinário. Pois bem, aí ela olhou para mim e disse, pastor, é linda, não? E ela, pensa numa franguinha, bonitinha, dava até pena de matar. Só que o pior estava para vir. Ela olhou para a frango, pastor, é linda? Eu falei, linda. Ela falou, sim, é minha filha. Quando ela falou a minha filha, aí a cabeça do comediante, ela abriu, Daniel. Ela abriu. Eu falei, essa dona bota ovo, não é possível. O que é? Não, pare, olhe para mim. O que eu quero que você entenda é que tem gente que está tão decepcionado em viver com gente, falta de habilidade. Quem começa achando que todo mundo é bom, termina achando que todo mundo é ruim. E todo mundo cabe na sua vida. É só você saber o nível. Os mais próximos, médio, distante. A turma do sol. O buraco negro. Você está entendendo? Tem gente que vai ficar bem distante, mas cabe. E é por isso que muitas pessoas azedam seu coração e não conseguem mais ser generosas. Preste atenção nos textos que eu vou mostrar para você agora. Coloque para mim, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9, verso 3. Olha a posição que esse camarada toma, que eu acho que vale a pena. E disse o rei Davi,
Não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Preste atenção, porque não é à toa que Davi é grande, ele só não é perfeito. Você nunca vai ver a Bíblia escondendo o defeito de ninguém. Abraão é o pai da fé, mas fica com medo de matá-lo e mente, certo? Para o rei do Egito, para resguardar sua vida. Você vai olhar para Noé, encheu a cara e ficou pelado. A Bíblia não podia deixar isso para lá? Você pega o Salomão, foi um camarada que, para ter paz no seu reino, casou com a filha de seus inimigos e trouxe a idolatria. Deus nunca teve preocupação de esconder a deficiência do ser humano, mas sempre de ressaltar, certo, a sua perfeição. Quando Davi erra e mata Urias e se casa com a mulher dele, Deus diz: Davi, ninguém vai falar mal de mim por sua causa. Se você não tem apreço pelo seu nome, eu tenho pelo meu. Então ninguém vai falar que eu sou conivente com você. Seu filho vai morrer, aquilo que você fez em oculto vão fazer em praça pública. A espada jamais vai se apartar da sua casa. Então Deus, Ele sempre mostrou os grandes, como Davi, porque esse camarada, ele é grande, ele é rei. Porém ainda há da linhagem do rei Saul alguém vivo. Isso compromete seriamente a posição de Davi. Porque se Saul era rei e ele morreu, seu filho ou neto tem direito ao trono. Davi, então, reinando numa posição célebre, ele é um camarada extraordinário. Ele pergunta: não há ninguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência? Que história é essa, cara? De tratar bem um camarada que é um camarada que tem direito ao lugar onde você está? Que história é essa? Descubra quem é parente do rei e mate todos esses caras. Porque senão ele arruma um correligionário e já está montando uma revolta no seu reino, dizendo que tem direito. Mas muito mais do que generosidade, o que Davi tem é entendimento. Davi sabe que se o leão não o matou, foi porque Deus era com ele. Se o urso não o matou, foi porque Deus era com ele. Se o gigante não o matou, era porque Deus era com ele. Se Saul, na época que era rei, não o matou, é porque Deus era com ele. Então ele sabe que se Deus o colocou no trono, só Deus o tira de lá. É importante. Hoje nós temos um dos homens mais importantes, talvez da nossa nação, aqui conosco. Ele já chegou, uma autoridade numa das áreas mais importantes de qualquer nação do mundo, a saúde. E que precisa de conexões, inevitavelmente. Mas as maiores conexões que temos, elas são no céu, estão nos céus. Ainda que precisamos de muitas na terra. Davi, o que ele está dizendo aqui é: eu vou achar alguém da casa de Saul e vou pegar esse indivíduo da casa de Saul e vou trazê-lo para comer na minha mesa. Ao invés de matá-lo, eu vou abençoar. Esse cara tem que ser grande. Todas as vezes que você vê alguém pequeno, ele pode estar numa posição alta, mas se ele segurar alguém para que esse alguém não cresça, ele também tem que estar embaixo para segurar. Uma das maiores virtudes de alguém que é grande é gostar de ver as pessoas que estão ao seu redor crescer. Essa é a grande verdade. Davi olha e ele diz: tem alguém? E aí alguém diz. Provavelmente quem está dizendo talvez pense até que Davi vai matá-lo. Mas quando ele diz: olha, ainda tem um rapaz que durante a fuga, na morte de Saul e de Jonatas, para não morrer, a mulher que cuidava dele sai correndo com o garoto. E ela tropeça, o menino cai no chão. E ele então sofre um acidente e fica paralisado. O nome dele é Mefibosete. Ele é neto de Saul, filho de Jonatas. Mas presta atenção o que Davi diz. Ainda há, não, volta lá. Não há, é uma pergunta, não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de quem? De Davi? Não, de Deus. Davi é alguém que está numa posição extraordinária, mas ainda consegue dar uma olhada para quem não está. É muito importante nós entendermos isso. O generoso, ele é generoso em todos os ambientes. Se você, para ser fiel
você precisa ficar rico primeiro, isso não é fidelidade. Se para você fazer o bem para alguém, você precisa que esse alguém te faça o bem primeiro, isso só significa que você só consegue viver por reciprocidade, dando àquele que te dá. Eu nunca vi uma das frases mais ignorantes que eu já vi na minha vida, né? É a frase de alguns carros: a minha educação depende... Nunca a minha educação pode depender da sua. Nunca a minha fidelidade pode depender da sua. Não, que história é essa? Todas as vezes que alguém faz o mal a você e você se torna uma pessoa má, esse alguém não é seu inimigo, ele é seu discipulador. Essa é a grande verdade. Nós precisamos sobreviver a tudo isso. O avô desse garoto aqui, tentou matar Davi 2 vezes, perseguiu Davi. Foi uma situação extremamente difícil. Davi assume o trono, se estabelece, conquista, se fortalece, enriquece, monta a sua estrutura e diz: há ainda alguém da casa de Saul para que eu possa ser generoso para com ele? E se você ler essa história um pouquinho mais à frente, vai ver que Mefibosete pôde provar da generosidade, um homem grande, forte, poderoso e valente, mas sensível, que ouvia a voz de Deus. Que essa seja a nossa vida. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos lá? Neemias capítulo 1, verso 4. Neemias 1, 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Verso 5. E disse: Senhor, Deus do céu, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração de teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel. Preste atenção. Neemias, o copeiro de Artaxerxes, o rei da Pérsia, segundo maior império que já governou a terra, perdendo apenas para o babilônico de Nabucodonosor. Foi esse império que o destituiu. Quando nós olhamos para esse ambiente, nós descobrimos algo extraordinário. Quem é Neemias? Ele é o copeiro, um conselheiro, alguém muito próximo do rei. E nesse ambiente, ele tem todas as vantagens possíveis. Mas quando chega alguém vindo de Jerusalém, ele pergunta: como é que estão as coisas lá? Ele disse: olha, lá as coisas não estão boas, Neemias. As portas estão quebradas, os muros estão derrubados, tacaram fogo, nosso povo está numa situação lastimável. Aí ele disse: aí eu sentei, chorei, jejuei, fui falar com Deus e montei uma estratégia para fazer uma viagem dali até lá e mudar a história daquele povo. Generosidade coletiva. Quando nós olhamos anteriormente, vemos Davi estabelecendo a generosidade individual. Porque às vezes o que dá para você é ajudar um vizinho, é ajudar um mendigo, é ajudar um necessitado, é ajudar um casal que está se separando, é ajudar alguém com pouco recurso que você tem. Quero usar o exemplo de Davi, mesmo sendo rico. Aquela ajuda pequena, mas que faz a diferença na vida de uma pessoa. Mas talvez você possa fazer a diferença para um grupo de pessoas, para um asilo, porque você sabe contar histórias, para uma casa de recuperação. Você pode doar um pouco do seu tempo. Quando nós olhamos para esse exemplo, o que nós estamos vendo é um camarada que está numa situação extremamente agradável. Mas naquele ambiente, ele é generoso. E o generoso, ele não consegue ser feliz se alguém estiver sofrendo. É isso. E é isso que ele faz. Esse camarada, ele faz uma viagem, reconstrói os muros, enfrenta os obstáculos para mudar a vida dos outros. Me perdoe o que eu vou falar, mas muitos de nós, se não prestarmos atenção, cruzamos aquelas portas olhando só para o nosso umbigo. É o meu casamento, é a minha dívida, é a minha saúde, é o meu problema, é a minha casa, é o que eu estou querendo, é o que eu estou querendo. E o outro é que se dane, é cada um por si e Deus por todos. Até os mosqueteiros estão melhor que a gente. Mudar a vida dos outros é a essência. Eu tenho que pular agora para usar o texto, porque eu ainda não comecei a pregar, eu começaria agora. Lucas 10, 25, eu vou ler e depois vocês pegam aí em casa. Eu ainda quero orar pelo ministro, tá certo? Quero agradecer, anunciei que o senhor vinha. Obrigado, Daniel, Wilton, Luciana. Que Deus abençoe, certo? É um prazer recebê-lo aqui. Na verdade, eu falei antes do senhor chegar que a vinda do senhor aqui é um cumprimento de uma palavra profética que nós temos para a nossa igreja, que viriam para Xerém, pessoas que nunca viriam aqui, autoridades. E hoje nós temos o senhor aqui, na verdade, é simplesmente um cumprimento daquilo que Deus já faria. Então, não vou nem agradecer o senhor por estar aqui,
porque eu sei que foi Deus que mandou, certo? Tá bom? E eu sei que o senhor ouve a voz de Deus. Vamos lá, Lucas 10, 25. Deixa eu ler bastante, vou falar pouquinho. Eis que levantou um certo doutor da lei, dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Preste atenção, essa é a história que deve estar na boca de todo mundo. Talvez não dos mais jovens, mas de quem está morrendo. Ou pelo menos de todo crente. Vida eterna. Vida eterna, gente. Pensa num assunto sério, que a alma é a mais interessada. Porque nós somos uma trindade. Quando nós olhamos para Deus, por que Deus criou tudo? Porque nós entendemos que, biblicamente, tudo que Deus cria, Ele assina. Ele assina tempo? Assina, porque foi Ele que criou. Então o que é tempo? Presente, passado e futuro. Sim ou não? Isso. Quando nós vamos ver Ele criando a matéria, prótons, elétrons e nêutrons. Quando nós vamos ver os estados, sólido, líquido e gasoso. Quando nós vamos ver a música, vamos ver ritmo, tudo que você vai ver Deus assinando. E quando Ele fez você, Ele fez corpo, alma e espírito. Tem duas coisas que você não precisa se preocupar. O espírito, porque vai voltar para Deus, ele é perfeito. E o corpo, porque vai voltar para a terra. Mas é a alma, vida eterna. Não tem nada mais importante que isso. Por isso que a Bíblia começa dizendo, no princípio cria Deus céus e terra. Céus e terra, porque céu sempre primeiro, terra depois. A terra é importante, sim ou não? Sim ou não? Porque se não cuidar dela, ela acaba. Mas o céu sempre vem primeiro. Quando você se envolve no humanismo, principalmente ateísta, muda o jogo. Você até se preocupa com o céu. Mas é primeiro, no princípio criou Deus, terra e céu. É a opinião dos outros que vale, é o posicionamento dos outros que vale. É assim que funciona. Esse camarada, me parece que há uma reunião. Está todo mundo sentadinho. Quando esse doutor da lei se levantou para interpelar Jesus sobre o assunto vida eterna. Preste atenção. Vamos lá. Ele disse... Volta para mim, por favor, que eu me perdi. Eis que se levantou um certo doutor da lei, dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Disse-lhe, olha só, e ele lhe disse, que está escrito na lei e como leis? Presta atenção, Jesus, além de não responder o que o cara perguntou, ainda pergunta, em cima da pergunta do cara. O que ele está perguntando? O que você sabe sobre vida eterna? E como é que se lê? Aí ele vai dizer o que ele sabe. Respondendo ele, disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti. Isso, ele sabe, sim. Todas as vezes que você pergunta algo a alguém, provavelmente 3 finalidades você tem. Principalmente básicas. Primeiro, você pergunta, porque você não sabe, e você... indaga a pessoa porque quer trazer o conhecimento dela para você. Segundo, você pergunta para comparar se o que você sabe está certo e quer mais uma fonte de avaliação. Ou terceiro, você quer envergonhar o indivíduo tendo a expectativa de que ele não saiba responder. Quando Jesus volta para ele, ele responde exatamente, vamos amar de todas as forças e ao próximo. Vamos ver o que Jesus disse. E disse-lhe Jesus, respondeste bem, faze isso e viverá. Jesus disse, rapaz, você está me perguntando algo que você já sabe. Esse dia uma mulher veio aqui falar comigo, pastor, meu marido me bateu, o que eu faço? Eu falei, não sei. Ela falou, o senhor não acha que eu devo denunciá-lo? Eu falei, eu não acho nada. Pô, pastor, mas ele bateu em mim. Bateu. Denuncio ou não denuncio? Não sei. Porque o que ela queria? Denunciar sim ou não? Claro que queria. Ela só queria que eu dissesse para ela denunciar, que ela denunciava, e quando o marido fosse falar com ela, ela ia falar o quê? O pastor mandou denunciar, eu nem queria. Aí, sabe quem ia estar pregando aqui? Uzia. Porque eu morri. Aqui, ó. O que isso aqui demonstra? Que a maioria de nós já sabe o que precisa ser. Jesus disse para ele, cara, você acabou de me dizer, de me responder exatamente o que você me perguntou. Então Jesus diz, já que você sabe, vai e põe em... Porque uma coisa é saber. Mulheres, sede submissa aos vossos maridos. Sabe disso? Nem emudeceu? Deixa eu trocar a pergunta para os homens. Homens, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Tu ama, miserável? Filho, honre seu. O filho honra. Todo mundo sabe o que precisa ser, mas ninguém faz.
É isso que está, a conversa aqui é essa. Só que o assunto é mais profundo que a vida eterna. Mas a regra é a mesma para a vida aqui na terra. Presta atenção. Jesus falou, vai lá e faz isso, que você viverá. Beleza, vamos embora. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse, quem é o meu? Pensa numa pessoa difícil de você identificar. O seu próximo. Por quê? Porque ele é todo mundo. Não tem seleção para próximo. Próximo é todo aquele que cruza seu caminho precisando de ajuda, de você. Ô gente, parme você. 99% das pessoas que me pedem ajuda não tem nada a ver com coisa material. Sabe o que eles querem? Nós temos um grupo de oração aqui, ó. E eu que não boto tudo. Porque todo dia eu recebo assim. Mas é assim, ó. Hoje eu botei 2 de manhã no aeroporto. A gente chega e fala, o que você quer, meu filho? Quero só oração. Uma bênção. Porque é isso que o povo quer. E você não pode ajudar? É porque não é sua prioridade. Essa é a grande verdade. O que Jesus está dizendo, né? Agora para ele, ou melhor, volta lá nele. Ele pergunta, quem é o meu próximo? Como se ele tivesse. Aí Jesus vai contar a história que eu quero terminar com ela. Vamos lá. Respondendo, Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, se retiraram, deixando meio morto. Preste atenção. Imagine que Jerusalém é Petrópolis e esse cara está indo para a refinaria Reduc. Ok? Só para você entender, a nível geográfico, o que é Jerusalém. Por isso que todas as vezes que você vê Jerusalém, ou alguém está subindo ou está descendo. O texto está dizendo, né, que um indivíduo, ele desce, ele está vindo de Jerusalém, ou seja, de Petrópolis para Caxias, certo? No caminho, aí, ele encontra os salteadores, tá certo? Que o espancam e deixam ele meio morto, só para você entender. Então está lá o cara meio morto, jogado. Vamos ver o que acontece que Jesus quer transmitir. Ocasionalmente, preste atenção, em algumas traduções Jesus está dizendo que quase sempre um cara vai passar por ali. Esse camarada é um sacerdote. Ele também está descendo. Provavelmente é mais ou menos como aquelas cidades que para morar é muito caro e você usa uma cidade próxima como moradia. É mais ou menos Jerusalém e Jericó. Muitos trabalhavam em Jerusalém, mas usavam Jericó como uma cidade dormitório, porque era mais barato. O sacerdote, me parece, servia a Deus em Jerusalém, terminou seu turno, ele está descendo para dormir em casa, em Jericó. Por isso que é ocasionalmente. E o que ele vê? Ele vê o cara ferido. E o que ele faz? Nada. O sacerdote terminou seu turno da igreja, está tudo certinho, e está indo embora. Ele olha o indivíduo e não tem generosidade, não tem misericórdia, não tem nada. Tenha fé. Tem a Bíblia na mão, tem a canção na mente. O que não tem é vida. Não estou levando para a extremidade, temos que ter os dois. É só para você entender. Muito bem, vamos ver o que Jesus continua dizendo. De igual modo, então, igualzinho, agora também vem um levita, que também serve na casa do Senhor, um posicionamento talvez inferior um pouquinho ao sacerdote, ainda que todo sacerdote também fosse levita. Ok? Mas ele também faz a mesma coisa. Observa o indivíduo e deixa o indivíduo onde ele está. Não tem tempo para cuidar. Talvez está cansado, tem recursos só para ele e não vai dividir. O que eles não sabem é que o que eles sabem na Bíblia de ajudar o próximo, eles precisam entender quem é o próximo. Anteontem, eu estava indo para Cuiabá. Fiz uma escala em Guarulhos. E aí, uma moça me abordou chorando. Eu falei, o que foi? Ela me disse, eu vim para cá para tentar uma inseminação artificial. Eu fiz, meu marido está ali, e quando eu vi o senhor, eu quis vir aqui falar com o senhor. Eu falei, um prazer. Ela falou, gosto muito do senhor. Eu falei, tá certo. Deus abençoe. Porque você acaba acostumando a ouvir as histórias. Aquilo pode se tornar comum. Ela virou as costas e foi, sentou e começou a chorar. Quando eu olhei aquela mulher chorando, me deu uma tristeza tão grande. Eu tratei ela com toda a educação possível. É verdade. Mas eu poderia ter dado para ela muito mais do que dei. Só que naquele momento eu estava preocupado com o meu celular. Aquela mulher estava preocupada com o futuro dela, com ter um filho. Eu então fechei meu celular, fui até ela, abordei os dois novamente, orei com eles, dei uma palavra de conforto para eles. Por quê? Porque o próximo é aquele que passa. É isso que está acontecendo. O cara está saindo da igreja, os dois, da igreja para casa, sabe?
Ah, mas eu não tenho tanto. Cuidado com o que você diz que não tem. Às vezes é só um pouquinho de você que pode ficar. Esse é o grande problema hoje, até da nossa família. Saímos trabalhando para trabalhar de casa durante o dia e levamos o quê? O melhor de nós. Deixamos tudo na rua. E quando a gente volta para casa, o que chega em casa é apenas o pior de nós. Só o refil. Pare e pense. Quando Jesus conta essa história, olha só, vendo passa ao largo, agora quem é que vem? Mas agora vem um samaritano. Não sei o que eu posso usar, porque hoje é tudo, qualquer coisa que eu usar pode ser. Não sei o que eu posso usar como samaritano. Um cara doidão. O samaritano, cara doidão, descobriu o metido, sem grana, certo? Provavelmente. Sei lá, qualquer coisa que eu falar, vão usar contra mim. Não posso falar mais nada. Se eu falar que o cara tem tatuagem, eu estou lascado. Se eu falar que o camarada é macumbeiro, eu estou lascado. Se eu falar... Então era um cara. Sei lá, você cria agora o personagem. O samaritano. Ele vinha de viagem, ele está passando. Ele não é sacerdote, ele não é levita. Ele é um cara que está passando. Mas o que ele é? Generoso. E quando ele passa, ele vê o indivíduo naquela situação, ele não quer saber quem é o cara, se ele é judeu, se ele é samaritano, se ele é rico, se ele é pobre, se ele, certo, estava certo, se ele estava errado, porque o generoso, ele não quer saber nada disso, ele só quer ajuda e pronto. Na primeira mensagem eu falei da fé, e hoje eu quero falar de governo. Eu quero falar daquelas pessoas que conseguem assumir a gestão da sua vida. Grande parte dos problemas que nós enfrentamos, eles são oriundos, eles vêm do desequilíbrio, da dificuldade que nós temos de governar a nossa vida financeira. Isso nos põe endividados. Isso causa problemas para nós na área financeira. Muitas vezes não conseguimos governar aquilo que comemos e trazemos para nós, não apenas um sobrepeso ou uma obesidade, mas também um desequilíbrio numa série de substâncias que começam a dominar o nosso corpo, sejam gorduras, certo? Ou qualquer açúcar ou qualquer outra coisa. Às vezes temos que impor e falar para as pessoas nos púlpitos da igreja, se afastem da bebida alcoólica, mesmo sabendo que a Bíblia não proíbe as pessoas e que não há necessidade de erradicar o álcool, porque nós sabemos que o que a Bíblia proíbe é a embriaguez. Mas quando nós se dermos esta margem, o que vamos fazer? Lidar com pessoas desgovernadas, que não pode receber uma liberdade para sair, que não tem hora para voltar, que não podem receber uma liberdade para usar um estilo de roupa, porque já está quase nua. Você não pode dar a alguém uma liberdade, porque já essa pessoa não governa mais e acha que é maior que todo mundo. Você não pode falar algo para as pessoas que elas não governam as suas emoções e maximizam ou minimizam tudo aquilo que foi dito. Pessoas não conseguem manter relacionamento sadio porque não governam suas emoções. Não consegue olhar para uma pessoa que muitas vezes vai olhar para você mal intencionada e você não consegue assumir o governo e entra em relacionamentos extraconjugais. O tempo inteiro nós estamos recebendo pessoas sofrendo os danos da ausência de governo, de domínio próprio, de controle de suas emoções. É compulsão para compra, é compulsão para língua, é compulsão para isso, é compulsão para aquilo e é isso. Pessoas perdem o governo de suas emoções quando sofrem uma decepção e embotam em ambientes, certo? De síndrome do pânico, ambientes emocionais. E todas as vezes que nós vamos olhar, a maioria dos quadros descrevem um problema de governo. Eu quero ler com vocês e quero continuar falando da fé, porque eu vou amarrar todas as mensagens. Já nós vamos ver o controle de Abraão, o indivíduo chamado pai da fé, a partir do capítulo 12 de Gênesis. Mas eu gosto dessa aplicação de Gênesis 1. Coloca para mim, por favor. Gênesis 1. Verso de número 16. Esse é um texto que, bem aplicado,
aqui pode nos impulsionar a viver uma vida extraordinária. E Deus fez 2 grandes luminares. O luminar maior é para governar o dia. O luminar menor para governar a noite. Preste atenção, porque esse foi o sonho de José. Lembra quando José sonha com sol e com lua? Na verdade, o que Deus estava dando a José era um prelúdio do que iria acontecer em seu futuro. Ele iria ser um governador, então ele sonha com astros que governam. Me parece que numa aplicação, no contexto que eu quero colocar para você, Deus não quer que o dia fique sem governo e não quer que a noite fique sem governo. Eu quero pegar o dia aqui e falar sobre os momentos agradáveis, bons, os momentos de vantagens, os momentos que você está vencendo, os momentos que você está expandindo, os momentos que as coisas estão acontecendo a seu favor, aquele momento de alegria que você vive. E que muitas pessoas se perdem neste momento, quando as coisas vão bem. Quando olhamos para o povo de Deus, bastava as coisas melhorarem, os inimigos se afastarem, as batalhas serem erradicadas. Bastava o povo receber um refrigério e eles perdiam o governo do dia, adoravam outros deuses, se envolviam com quem não deviam, faziam alianças que Deus não aprovava. Em momentos favoráveis, pessoas se perdem porque não conseguem assumir o governo das finanças. E pasme você, as pessoas se endividam mais nos momentos bons do que nos ruins. As grandes dívidas, aquelas astronômicas, praticamente impagáveis, não são cometidas por pessoas que têm poucos recursos, mas aquelas que têm muito. Quando nós olhamos, e eu já disse isso aqui, era aniversário de Herodes. Quem é ele? O governador da Judéia. Quem é que governa a Judéia? É ele. O que ele está fazendo? Aniversariando? O que ele faz? Dar uma festa? Quem é que está lá? Seus amigos? É um momento de alegria, é dia para Herodes, momento favorável, tudo a seu favor. Quando de repente o governador da Judéia perde o governo da Judéia, entrega todo o seu poder na mão de uma menina, uma dançarina, uma jovem. Como pode um homem experiente como Herodes pegar todo o seu poder e dar para uma menina, dizendo para ela: me pede até a metade do teu reino, do meu reino, que eu te dou? Ele jamais poderia imaginar que o que Salomé vai pedir é a cabeça de João Batista. Ele respeitava João Batista, mas ele não é o governador nessa festa. O governador nessa festa é uma menina que o próprio Herodes conferiu a ela o governo do seu reino durante o dia. Muitas pessoas fazem isso. Cadê o governo da sua família quando o momento é favorável? Onde você pode comprar uma casa de praia, onde você pode ter recursos para muitas vezes sair, comer fora, se divertir, e basta as coisas melhorarem que pessoas se afastam do ambiente de comunhão com Deus, de uma vida com Deus, e agora não tem mais tempo, porque seus negócios estão prosperando. Isso, você estava sozinho, estava na casa do Senhor, clareou, você conseguiu um namorado, e agora não tem mais tempo para vir, porque o negócio melhorou, e você perde o governo do dia. A noite também vem, e pessoas perdem o governo da noite. Basta vir momentos difíceis de dor, de perseguição, de escassez. Basta as coisas piorarem, a pressão do inimigo se levantar contra você, trazendo muitas vezes enfermidade, escassez, e você perde o governo. Perde o governo de suas emoções, se a pauta da conversa não for favorável e você agride pessoas. Por quê? Porque o ambiente escureceu e você perdeu o controle. Quantos homens são extraordinários, pais de famílias sensacionais, mas botam uma gota de álcool
e perde o controle e quebra tudo dentro de casa, amanhece pedindo perdão por aquilo que fez de noite. Quantas pessoas, pela utilização da droga, perde o governo de sua vida? O que a Bíblia está dizendo é que dois momentos, que aliás abrange a totalidade da nossa vida, seja ele dia favorável, seja aquele momento agradável, onde tudo vai bem, eu mantenho o controle da minha vida. Eu tenho o sol para me governar de dia, eu tenho governo bom para quando as coisas vão bem, mas eu também tenho governo quando a escuridão vem, quando os amigos me faltam, quando a dor me assola. Eu também. Eu vivi um momento hoje para chegar aqui extremamente ruim. Vocês sabem que eu tenho medo de voar, a maioria sabe. E nós vivemos uma pressão muito grande onde nós estávamos, porque recebemos informações, emoções de diversos lugares de uma aeronave. Eu pedi oração ao grupo de oração aqui da igreja. Falei, entra em oração, porque todo mundo está mandando gente desconectada. Por final, quando não tinha mais o que acontecer, minha mulher me manda uma mensagem, está no meu celular, depois eu te mostro. Cláudio, você vai voltar para que companhia? Eu falei, que minha mulher quer saber que companhia eu volto de viagem? Se eu volto por uma, por outra ou pela outra, por que ela quer saber a companhia e não o voo? Cláudio, na terceira vez eu não respondi, porque eu não estava entendendo, e a conversa onde eu estava já envolvia isso. Ela escreve assim para mim, Cláudio, qual companhia você vai voltar? Porque essa noite eu tive um sonho de que a aeronave caiu. Aí escureceu, mano. A conversa na mesa já era isso. Um já teve uma visão, aí levanta o Vitor Hugo dizendo que tinha uma espada na mão, numa potestade, para partir o avião no meio. O irmãozinho perdeu o controle da noite. O que eu falei? Daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira, eu vou voltar nada. Arrumo um ônibus, um carro, uma motocicleta, qualquer coisa. Eu volto até de barco. E para entrar no avião para vir embora, eu tive que governar a minha noite, porque senão não tinha vindo não. E o cara ainda falou, fica aqui pastor, prega hoje. Mas eu pensei, vai amanhecer até amanhã? Eu não sei, ia continuar a noite. Podia ser dia, com o sol brilhando, mas não seria dia nas minhas emoções. Eu tive que controlar, governar meu medo. Sacudiu. O bom é que a gente já vai de mão dada, né? Senhor, eu te peço, mas se o senhor não escutar, me recebe. Vai para a porta que eu já estou chegando. Você está rindo, mas é sério. Governar. Hoje eu vejo muitas pessoas, mas muitas pessoas, que sofrem por falta de governo. Então, a minha palavra começa aqui. Seja dia, seja noite. Governe. Deus disse isso para Caim. Caim, o pecado jaz à porta, mas a você cumpre governá-lo. É você que decide se governa ou não. E nós vamos dar uma olhada em Abraão, por causa de seu chamado, a maneira cuja qual ele conseguiu governar suas emoções, mediante a tudo aquilo que viveu. Vai ser rapidinho, coloca para mim, Gênesis 12, pula do 1 para o capítulo 12, só 2 versículos no 12, é uma história bem conhecida, é fácil de ir. Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. Far-te-ei grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu, e tu serás uma. Vamos continuar lendo aí, vamos lá, coloca aí. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias. Vamos lá. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Preste atenção. O que fez Deus escolher Abraão? Que critério Deus usa para escolher pessoas? Será que Deus faz acepção de pessoas? Como é que Deus escolhe? Porque pessoas se relacionam com Deus de uma forma diferente de outras. Deus não faz acepção de pessoas, mas me parece que Deus faz acepção de fé.
Quando você vai ver o estilo de vida que pessoas levam com Deus, você vai ver que elas precisam de fé e ação, porque a Bíblia diz que fé sem obras é morta. E muitas vezes você vai ver pessoas sempre com fé, mas agindo em áreas diferentes e tendo sucesso naquelas áreas cujas quais são capazes de agir. Bom, Deus entra na vida de Abraão para chamá-lo, para oferecer a ele dinheiro? Não, ele era bem, a família era bem estabelecida. Não havia em Abraão uma necessidade. Não é isso que faz com que Deus chame Abraão. Deus vem com uma proposta para ele, dizendo: sai da sua terra, sai da sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, vou fazer de você uma pessoa grande, engrandecerei teu nome, você vai ser pai de muitas nações. E para Abraão não há dificuldade nenhuma em entender isso, mesmo que ele não tivesse filhos biológicos. Na época de Abraão era muito comum olhar para aquele que te discipulava, para aquele que estava acima de você e era uma referência, aquelas pessoas cujas quais você modelava, e você chamá-la de pai. Elias nunca foi pai de Eliseu, e quando Elias está subindo, Eliseu disse: meu pai, carros e cavaleiros. Provavelmente Abraão também não está ligado numa promessa de ter filho. Ele tem 75 anos de idade e sua mulher tem 65, já cessou os costumes das mulheres, ou seja, ela já passou pela menopausa. A dona Sara não rende mais. Não há nenhum interesse nesse camarada. O que há é uma fé que Deus encontrou nele, que encontrou em Noé, que encontrou em Enoque, que encontrou em tantas pessoas. Uma fé que é mais barata do que você pode pensar, porque ela não se compra com dinheiro. A fé que Deus quer te dar não quer saber o carro que está estacionado do lado de fora, ou se você chegou aqui a pé. A fé que Deus quer te dar não quer saber se você tem um cargo na igreja ou nunca pegou nesse microfone. A fé que Deus quer te dar, ela não quer saber se as pessoas acham que você é importante ou acham que você é insignificante. Se tem uma coisa que todos podem conseguir achar com facilidade, é a fé. A fé que faz com que coisas extraordinárias se cumpram na vida de uma pessoa que se considera comum, porque o que diferencia pessoas é a fé. Mas pastor, o senhor não quer falar de governo? Sim. Por que é que temos tanta dificuldade de encontrarmos nas pessoas algo que é tão barato? Algo que você não precisa ter um pedigree, algo que não quer saber da sua classe socioeconômica, intelectual. Um Deus que diz que vai ser feito na minha vida a medida cuja qual eu crer. Seja feito segundo a medida da vossa fé. Mas por que é que não temos? Será que estamos contaminados com o descrédito das instituições que nos cercam? Mas não é de hoje que o povo tem dificuldade de ter fé. Talvez hoje tenhamos dificuldade de ter fé, por quê? Porque vamos manter um relacionamento com Deus pautado na mentalidade que temos quando olhamos para políticos, quando olhamos para pastores, quando olhamos para a polícia, quando olhamos para a medicina. Me parece que o que tem afetado a mente das pessoas é o descrédito de instituições onde, de uma forma quase generalizada, quando nós falamos de um ambiente político totalmente degradado, isso não é verdade. Um ambiente sacerdotal totalmente degradado, não é verdade. Um ambiente de segurança pública totalmente degradado, não é verdade. Mas na grande maioria o é. Hoje pessoas se separam, você sabe por quê? Porque não acreditam mais, não tem fé mais no seu casamento. A credibilidade acabou. O que Abraão consegue é assumir o controle de suas emoções de alguém que o chama, mas não fala o endereço. De alguém que vai levá-lo, mas não diz para onde. Quando Deus olha para Abraão, ele diz: ele vai comigo. Para onde? Para onde eu quiser levá-lo. É a fé. Mas não vai ser fácil. Abraão tem 75 anos.
Ele não é mais um garotinho, um aventureiro. Não. Sua esposa não é mais uma menininha. E ele aceita o projeto de Deus. Leva consigo seu sobrinho. É verdade. 75 anos de idade. Ele sai de uma caminhada para um lugar que ele não sabe onde é, mas Deus disse que vai levá-lo. As coisas não vão ser fáceis para este homem. Com 75 anos de idade, um novo ciclo na vida de Abraão se estabelece. E agora, ele vai ter que ser um excelente governante. Abraão, para chegar onde Deus quer, vai ter que controlar suas emoções. Não é fácil para ele, não é fácil para sua esposa. E agora, o tempo passa, e Abraão começa a receber a sinalização que Deus vai dar a ele um filho. E Sara entra e diz: então que seja através da egípcia, eu não posso mais gerar. Abraão, apesar de ser um excelente governante, perde o governo neste momento. Entenda bem, o tempo inteiro situações estarão sendo criadas ao seu redor para tomar o governo de suas mãos. Não havia necessidade nenhuma de Abraão se deitar com a egípcia Agar. Não havia. Sara então toma, e constrangida com a situação de não poder gerar, conformada com a situação que para ela não tinha jeito. Por isso que Sara não é mãe da fé. E eu não estou aqui desmerecendo as mulheres, só estou falando dessa situação. Se nós fôssemos olhar para uma juíza como Débora, vamos encontrar nela fé muito maior do que víamos nos homens de sua época. Então não estou aqui, eu só estou querendo dizer que o pai da fé é Abraão, e não necessariamente a mãe da fé é Eva. Tem famílias que serão regidas, serão fortalecidas pela fé de uma mulher, e louvado seja Deus. Tem famílias que serão fortalecidas e regidas pela fé dos homens. Famílias conseguirão a plenitude, certo? De conviver com a sustentação da fé de todos. Mas quando nós olhamos aqui, ela toma as rédeas da situação e diz para Abraão: Abraão, se deita com a minha serva. E ela se deita, ou melhor, ele se deita. E ela engravida. Tem um menino chamado Ismael. O tempo passa. E Abraão tem 100 anos, Sara tem 90. E a promessa se cumpre, porque se Deus falou, vai se cumprir. O grande desafio nosso é saber se Deus realmente falou. Me parece que a história do fake news, hoje tão na moda, já existe no ambiente gospel há muito tempo. Profecia news. Quem aqui já recebeu um montão de profecia que nenhuma se cumpriu? Levante a mão, por gentileza. Isso. Pode ter sido fake news. Sim ou não? Sim ou não? Sim, ué. Por que um ser humano não pode? E não é maldade da pessoa, não. Às vezes a pessoa pensa que vê, pensa que escuta. Hein? Pensa que viu. E aí fala para você: eu vejo você, certo? Lá na China, fazendo grandes negócios, falando mandarim. Pode acontecer, sim ou não? Claro que pode. Deus é Deus, pode fazer você falar qualquer coisa. Basta você estudar. Mas aí a pessoa está no final da vida esperando. E pior, paralisa a vida dela inteira por causa de uma profecia. E aí o tempo vai passando, vai passando, vai passando. Ó Senhor, o Senhor falou que ia mandar um homem para mim, louro. E até agora apareceu moreno. Mas o Senhor falou que é um louro, vou ficar com o louro. Aí você já está com 45, não passou louro nenhum, só moreno, e você ficou para titia. Por que você não casou com moreno? Porque Deus falou que era um. Então, querido, espera. Pastor, o senhor não acredita? É claro que eu acredito. Mas, pastor, por que você não foi falar? Senhor, não sei se o irmão que profetizou não sabe o que é louro, o que é moreno, porque ele falou louro, mas nunca apareceu louro. Então, por gentileza, o senhor vai falar comigo, loiro, porque aí eu espero até morrer e nem caso. Mas eu estou doida para casar.
Então aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Me dá uma força e fala comigo. Hoje a gente está assim de gente vivendo de experiência dos outros. Pelo amor de Deus, governa as suas emoções. Está lá os dois meninos. Eu fico pensando, por que é que Deus não pediu para Abraão sacrificar o Ismael? Não sei se seria mais fácil, não. Mas Deus pede exatamente o Isaac. Por que Deus pede Isaac? Bom, provavelmente, fazendo uma comparação que talvez não seja nem 100% correta, mas provavelmente Abraão teve, ou Ismael, ou fez Ismael numa noite, ou talvez um pouquinho mais. Sim ou não? Sim. Agar era fértil, ele foi lá e ela engravidou. Mas ele não pede de Abraão aquilo que só lhe custou uma noite. Porque Deus sempre vai pedir de você aquilo que te custa muito. Quando você vive um relacionamento com Deus intenso, o que Deus quer é aquilo que te custe. Porque é isso que estabelece o nosso relacionamento para com Ele. Para Abraão, ele tinha 75 anos de idade, é verdade. Teve Isaac com 100. Se a gente colocar só o período que foi chamado, são 25 anos para alcançar algo. Se tinha alguma coisa que tinha valor para Abraão nessa terra, se chamava Isaac. E Deus pediu para ele exatamente o que tinha valor. E por que pediu? Por que quando ele chega na base do monte, ele diz para os camaradas: fica aqui porque eu vou subir com meu filho e vou descer com ele? Porque ele era um cara de fé. Mas Abraão teve que controlar suas emoções, e eu mostrei apenas a você o momento que ele se deita com a egípcia, para dizer para você que ele não é perfeito. Mas de tudo aquilo que vimos na vida desse camarada, eu só vi ele perder o controle 2 vezes. Uma, quando aceitou se deitar com Agar, e segunda, quando ele chama para encontrar com Abimeleque, rei dos filisteus, se não me falha a memória, e diz, no Egito, me parece, não lembro agora, mas ele chama Sara e diz: Sara, nós vamos chegar aqui, você é bonita pra caramba, e os camaradas vão querer me matar para ficar com você, então você diz que você é minha irmã. 2 vezes, num cara que viveu 175 anos, 2 vezes, nós vamos ver ele perder o controle, o governo. Essa palavra ardeu no meu coração, porque muitas vezes, durante o dia, nós somos capazes de perder o controle para falar mal de alguém, de perder o controle para muitas vezes ferir pessoas que amamos, de perder o controle de nossas emoções para estabelecermos dissensões num ambiente religioso. Volta e meia, é meia ou meio? Me ajude aí. Volta e meio, é isso? É meia? Isso. Bom, é a volta, isso. Eu tenho que apagar incêndio de gente desgovernada, que não controla a sua língua, não controla seu temperamento, não controla suas finanças, não controla seus filhos, não controla seus negócios, não controla nada, 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 nada. Por que você está vivendo essa crise? Porque tudo isso aconteceu num momento de descontrole, pastor. Eu perdi o controle da situação, o governo. Hoje eu quero impulsionar vocês e a mim mesmo a manter o controle de tudo aquilo que nos cerca. Sejam ambientes noturnos ou diurnos, sejam diálogos favoráveis, agradáveis que eu estou tendo com minha esposa, eu vou manter o controle. Sejam coisas difíceis que eu estiver discutindo com ela, eu vou manter meu controle. Se eu tiver que resolver coisas desagradáveis com meus filhos, eu vou manter o controle. Se eu estiver enfrentando adversidades na igreja, eu vou manter o controle. Por quê? Porque segundo a Bíblia, eu nasci para governar. Governe sobre tudo. É isso que Deus diz para o homem depois de fazê-lo. Você vai dominar sobre os peixes, você vai dominar sobre tudo, e principalmente sobre você mesmo. Novo Testamento, domínio próprio, controle próprio. Se nós assumirmos isso, se nós colocarmos isso em prática no nosso cotidiano, com certeza a nossa vida vai mudar. E aí nós vamos adquirir um ingrediente que vai fazer com que a qualidade de vida aumente, melhore, amplie, para que os nossos sofrimentos diminuam, para que as nossas crises sejam mais esporádicas. E isso eu só vou conseguir com fé.
E a Bíblia diz que quem não tem fé, peça a Deus. Eu quero terminar isso, ou essa mensagem, orando com você, para que você diga: Senhor, me acrescenta a fé, é tão baratinho. O que você precisa me dar para ter fé? Quanto de oferta você precisa botar num gasofilácio para você ter fé? Você precisa trabalhar onde para ter fé? Que tipo de carro, roupa você tem que entrar nessa igreja? Você depende de quem para ter fé? Você depende de quem para controlar suas emoções? Vamos lá. Por que é que não fazemos? De quem? Pare e pense. Eu escutei essas perguntas hoje, durante o dia, nas minhas últimas 4 horas de viagem para cá, o tempo inteiro. Você não crê por quê, Cláudio? O que falta? Qual é o problema? Quem é que te impede de acreditar, de viver o incrível, o extraordinário, o sensacional, segundo a sua medida? É somente isso. Governar nossas emoções, assumir o controle de nossas emoções, da nossa vida, é algo que nós já deveríamos fazer desde sempre, mas não. É sempre um descontrole emocional. Eu me descontrolei nisso, eu perdi a medida nisso, eu errei naquilo, eu acabei utilizando isso. Eu vejo gente dialogando, utilizando palavras, expressões, fazendo coisas que eu digo: meu Deus, como essa pessoa pode ser tão descontrolada, desgovernada? E aí chega a hora de trazer resultados, sejam eles individuais ou coletivos, danos apenas em você ou nas pessoas que estão ao seu redor. A única vez que Jesus parece perder o controle de suas emoções, parece, porque até o que ele está fazendo é um cumprimento do Velho Testamento: o zelo pela casa o devorará, quando ele vira olhando os cambistas venderem no templo em Jerusalém. Em todos os momentos, pendurado na cruz, o Todo-Poderoso, recebendo inúmeras solicitações: se você é o Cristo, desça daí. Salvou os outros e não pode salvar a si mesmo? E ele manteve o controle de suas emoções e disse: eu posso sair daqui a hora que eu quiser, eu não saio daqui porque eu não, e o controle das minhas emoções ainda continua comigo. Vão tentar matá-lo apedrejado, ele vira as costas e sai. Poderia clamar a Deus. Ele mesmo disse isso a Pilatos em outra ocasião. Pilatos disse: ô Nazareno, você não está entendendo. Se defende, porque eu tenho o poder nas minhas mãos. O poder da sua vida e da sua morte está comigo, ô Nazareno. Fala comigo que eu te defendo. Jesus disse: Pilatos, deixa eu te explicar uma coisa, querido. Poder nenhum você teria se o meu Pai que está nos céus não tivesse conferido. Não tem poder nenhum na sua mão que é maior do que o que está na minha. Eu não estou aqui numa fatalidade, eu estou aqui no governo de tudo, Pilatos. Ele nunca perdeu o governo. E às vezes nós perdemos com tanta facilidade. Eu lembro às vezes que eu já perdi o tom com minha esposa e falei para ela o que eu nunca deveria ter dito para mulher nenhuma, ainda mais para a mulher que eu amo. Eu já errei tanto na medida de corrigir meu filho, e às vezes eu olho e diz: eu já perdi o controle durante o dia, comprando em momentos bons coisas que eu não deveria comprar, fazendo negócios errados, e por serem momentos fáceis eu não assumi o governo, disse sim para aquilo que não deveria ter dito, disse não para coisas que eu deveria ter dito sim. Esse ano eu fiz 30 anos no Evangelho, e confesso a você que de vez em quando ainda perco o controle de algumas coisas, mas eu aprendi em Deus, e hoje foi uma grande lição,
que seja dia ou seja noite, seja favorável ou desfavorável, pode faltar qualquer pessoa, mas Ele nunca vai faltar. Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Nos dias bons, Ele vai estar conosco. Nos maus, Ele também vai estar. E o que nós precisamos é apenas assumir o governo. Eu queria que você ficasse de pés. Você está com alguém da sua família? Talvez essa seja uma boa oportunidade para dizer para sua esposa, para o seu marido, para o seu pai, para o seu irmão, para a sua filha: me perdoa, eu acho que eu já perdi o controle com você. Dá uma olhadinha aí, crente. Fala para quem está do seu lado: me perdoa, já errei na mão. Aí, olha que bonito, que lindo, olha só. Isso aí, Hilton e Luciano, colocando a casa em dia. Vamos embora, Luiz. Isso, gente. Maior é o que está em nós. Sai daqui para assumir o governo. Quem vai sair daqui para governar? Você foi feito para isso. Nunca mais você perde o governo. Amém? Isso, controla 99%, deixa só 1% por deslize. Naquilo que está bem, é bem pequenininho, causa pouco dano. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por esta noite, por tuas instruções, domínio próprio, o controle de si mesmo, a arte de se manter firme, independente do momento que estejamos inseridos. Abençoa-nos, ó Deus, pois somos cristãos, imitadores, pequenos cristos, como queiram, e que possamos governar em todos os ambientes, porque nem altura, nem profundidade, nada vai nos separar do teu amor, porque manteremos o controle, o governo, mesmo quando tudo ao nosso redor não estiver sob o nosso controle. Nós teremos o controle de nós mesmos, debaixo da tua palavra. Abençoa cada família, abençoa cada casamento, abençoa os nossos filhos, os nossos netos, abençoa os nossos pais que já estão numa idade avançada. Abençoa toda a nossa família, Senhor. Leva-nos guardado por tuas mãos poderosas, que tenhamos uma semana extraordinária de boas notícias, de bons negócios, que na terça-feira os homens possam estar no monte, orando e clamando, pedindo o governo de seu casamento, o governo de sua casa, o governo de suas emoções. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam: que Deus abençoe. Vá em paz.